gostaria de explicar como que nasceu a ideia de acompanhar Carmina Burana com pinturas dos alunos. Eu tinha já visto uma vez uma apresentação com imagens, mesmo dessa peça, no Teatro Municipal, que naquela ocasião o artista tinha feito pinturas que então conversavam com a música. Eu me lembrei que eu fiquei bastante animado ao ver como a reação das pessoas ao ouvir uma música e ao mesmo tempo ter uma impressão visual. E ao pensar que pinturas poderiam ser, eu me lembrei dos trabalhos dos alunos que eles tinham feito na excursão de Parzival, porque justamente as pinturas dessas viagens combinariam com a Carmina Burana. A Carmina Burana tem um certo conteúdo muito expressivo pelas músicas que às vezes são agitadas, lentas, melancólicas, alegres, tem partes cômicas e dramáticas. E, por exemplo, alguns ritmos que parecem como o galopar dos cavalos. E nesse momento eu me lembrei que eram exatamente os temas que marcaram essa história de Parzival. Então eu achei surpreendente como a história poderia ser justamente uma expressão de sentimento muito forte que, por um lado, eram dos alunos durante a excursão e que a música também retrata. Ou seja, eu achei uma coincidência incrível desses dois âmbitos, né? Então, por isso, me parecia que poderia se escolher essas pinturas e talvez deveria se só dizer um pouquinho o porquê dessa viagem. Essa viagem acontece no 11º ano porque é um período que nasce naturalmente o interesse dos alunos por questões filosóficas. E a doutora Sônia aborda esse conteúdo com bastante profundidade, dando parte histórica, contando a história do Parzival, que é uma lenda medieval, né? Então, mesmo sendo uma lenda medieval, ela tem uma atualidade incrível que justamente corresponde a uma busca do jovem de 17 anos. E isso não é mais assim no final, quando ele tem 18, porque já teria uma outra situação antropológica. Então, é muito interessante ver a intensidade do trabalho, tanto teórico como prático, e eu pouco recebo trabalhos de tanta qualidade expressiva como justamente nessa excursão. Espositarius id vehementi, in abattitudine l'otto vehementi, factusi materia cinis elementi, similes sum folio decolut twenti, fusieni proprium vido sapienti. Como que a escola introduziu esse tema de Parzival? O Parzival é um tema literário e todas as escolas usam ele no 11º ano. Porém, aqui no Brasil,
havia uma ideia diferente do Dr. Lanz, o pai da doutora Sônia, e ele, então, resolveu que os alunos deveriam viajar por uma semana como num retiro. E, então, estariam longe da civilização, longe dos contatos ou da família ou dos amigos, e, então, naturalmente, intensificaria a vivência. Isso é algo inédito que acontece aqui no Brasil, né? Eu também acho maravilhoso que é uma tradição que nós agora seguimos desde a escola ter um colegial com 11º ano, e então desde esse tempo essa viagem é uma viagem curricular. Quando a gente olhou esses trabalhos, que são das duas classes, do 11A e do 11B, e ao olhar, percebemos que era muito interessante ver neste ano, talvez uma expressão especial de qualidade, onde haveria uma grande variação de expressões. Então, expondo todos os trabalhos, percebemos, por exemplo, cores. As cores, talvez, bem forte e colorido, e em outros momentos mais opacas, ou mais para o azul, ou mais para o verde, ou outras tonalidades que também viriam de acordo com o ânimo do aluno, né? Porque isso é um momento muito pessoal e especial. Quando fotografei esses trabalhos, eu já imaginei que não deveria ser apenas a margem total do trabalho, mas haveria a possibilidade da aproximação. E quando vou me aproximar de uma pintura, de certa forma vou focalizar um determinado ângulo, e isso teria um grande interesse para observar melhor as estruturas das pinceladas, das texturas, das diferenciações e variações de cores, né? E nesse momento era interessante, por exemplo, partir de uma imagem inteira, e assim que também foi filmado que talvez se estaria vendo um pedaço, outro pedaço, né? E você vê, uma parte é tudo amarela, uma outra parte mais vermelha, e assim. E aí, ao distanciar da imagem, haveria então a visão global. Estamos então vendo os trabalhos um pouco mais de perto, né? E é muito interessante ver, por exemplo, que o início foi, para vários alunos, a sequência das cores, né? Pegando o amarelo, laranja, vermelho, azul, verde, voltando para o amarelo, igual aqui, né? E aí isso é o primeiro dia.
aí começa um trabalho de busca de forma onde muitas vezes nascem ideias próprias. Esta é a história do Parzival quando ele chega, talvez, ao Castelo do Grau. Então, ali nós temos uma cachoeira, nós temos um caminho. Essas formas são parte do aluno, parte a minha ajuda, por exemplo, para acertar perspectiva e a profundidade. Agora, eu achei bem interessante comparar aqui que isso é uma paisagem, de um castelo, é um conteúdo medieval. Aqui, não. Aqui é uma floresta e você percebe realmente que o tema é diferente, porque o Parzival está sentado aqui e aqui tem pássaros mortos. Isso é da história. E é muito específico, interessante ver que ali, neste momento, isso foi o que tocou essa aluna. Então, ela não viu uma parte mais oficial da história, mas se ligou muito a esse detalhe. E aí, se começar agora a observar um pouquinho a qualidade, você pode reparar algumas cores são realmente de um fundo bem difuso, porque o papel fica molhado e depois recebe a tinta e essa tinta flui. Então, você tem manchas livres. Isso é o começo. Depois, começaria a elaborar em carvão as formas. Aqui seria o castelo, aqui seriam essas árvores, a figura. E aí, aos poucos, com pincel fino, estaria então elaborado luz e sombra, as cores. E agora acho muito interessante perceber, por exemplo, a qualidade desse fundo contrastar com o contorno bem delineado dos pássaros da figura. Os troncos, onde por violeta e luz, que estaria do fundo, começa a perceber o volume. E aqui esse lindo jogo de cores que formariam essas copas. Isso, quando você chegar perto, na foto, fica fascinante de observar a qualidade dessa parte, dessa parte, dessa parte. E é por isso que eu escolhi, então, que se faria focos diferentes, onde uma pintura estaria explorada em todas as suas diferenciações que ela tem desde o difuso até o nítido. A mesma coisa que acontece aqui com outras pinceladas e outra característica da pessoa. Por exemplo, aqui é bastante tranquila a pintura, com contornos bem definidos. Aqui, a pintura mais agitada. Por exemplo, a gente tiver essa cachoeira que é feita com branco em cima do fundo para realçar. Ou o abismo que desce aqui tem pinceladas verticais para justamente mostrar a profundidade de toda essa situação. O Parzival destaca pela sua armadura de vermelho. E vou agora mostrar um outro aspecto. Aqui, por exemplo, isto é uma pintura que eu acho maravilhosa, porque ela partiu de uma cor bem desse mesmo tipo de fundo, onde começaram a aparecer as cores por cima. Mas não tinha nada. Só que eu percebi que ali parecia isso um pôr de sol maravilhoso. E realçava isso ao pintar esse contorno das montanhas. E isso deu um jogo incrível em termos de cores quentes, mais frios. E foi muito interessante perceber que, na medida que essa aluna descobriu esse tema, ela ganhou ânimo, e foi então que se entusiasmou com o seu trabalho. Agora, um terceiro aspecto é bem interessante. Aqui, isso é uma pessoa muito forte na sua expressão de vontade. E ela colocou esse fundo com fogo. E você nota que tudo é cores de amarelo, laranja e carmim. Ou seja, passa uma sensação de calor incrível.
E parece meio do nada que ela viu acontecer aqui a figura desse pássaro, né? Que é Fênix. Fênix é o pássaro que levanta na mitologia grega das cinzas e volta de novo, né, a queimar. Então, esse Fênix aqui está envolvendo o Parzival. Como a ideia surgiu? É segredo dessa menina que fez isso, né? Ela viu esse tema e não tinha falado nada. Eu achei incrível a fantasia que mostra aqui a junção de uma figura e outra figura. E agora, para continuar, aqui tem uma coisa bastante forte, né? Isso é uma imagem muito expressiva da Kundry. A Kundry é uma mensageira que chega para Parzival falar do que ele tinha feito tudo de errado, né? E a consciência dele. E agora é um desafio porque os alunos têm como tema algo feio, mas precisam pintar bonito, né? Em termos de cores e técnica, é uma aplicação que, na verdade, deveria ser muito bem estudada. Esse fundo é pintado em preto e depois cores variadas de violetas. E depois eram utilizadas traços com tinta branca que daria os efeitos aqui, porque vocês estão vendo olhos assustadores, um nariz grotesco, uma boca com dente de javali, assustador também, né? E essa aparência é, na verdade, uma aparência que cabe totalmente no contexto da história. E eu achei justamente que esse contraste entre uma pintura mais assim pacífica, né, combinaria com certos trechos onde a música é calma, talvez melancólica, sentimental. E aqui não. Aqui, por exemplo, haveria a expressão de violência, de força, de medo, de susto, né? E essas qualidades justamente me chamaram tanta atenção. E é também muito interessante, por exemplo, percorrer, como acontece no DVD, que nós temos o detalhe dos olhos, a câmera pega um detalhe aqui, um detalhe aqui, um detalhe assim. Então, na medida que isso é mais perto ou mais longe, você teria, por exemplo, nuances de interação de cores, escuro, claro, pinceladas, como você pode ver, às vezes bem ásperas, aqui, às vezes trabalhadas com água formando degradê, ou então com traços delineando partes da anatomia, né, que não podia faltar. Tem um estudo de anatomia que cabe exatamente a ver, por exemplo, no rosto, como que é um olho, como a pupila, como que é o nariz, como que a boca, lábios, etc. Né? Só deformando isso para, então, obter esse efeito da expressão livre. Né? Talvez isso seria o último exemplo que eu estaria dizendo aqui, né? Podendo mostrar todos os alunos participando dessa excursão levam trabalhos excelentes para casa, sem exceção. No fim da viagem, de 60 trabalhos, talvez de uma classe de 30 alunos ou mais. Né? Porque, às vezes, então, uma pessoa pode estar fazendo 2, 3 trabalhos de acordo com a velocidade, entusiasmo e ânimo de pintar nessa excursão. E eu, pessoalmente, fico muito grato a acompanhar com o professor esse movimento, esse momento tão denso, pessoal, profundo, significativo, que os alunos passam a mostrar nessa excursão de Parzival. E eu também acho maravilhoso que foi dado possibilidade de realizar esse meu sonho de criar o evento, né? De ter as imagens e a música
e deixar falar um com o outro de forma mútua.